Oi galera, Prof. Jaque, mais uma aula de artes para vocês e o nosso tema é a arte morreu. Será, gente? Vamos falar lá sobre isso. Então, a obra de arte é a própria ação do artista. Então, calma aí que eu já vou explicar para vocês, tá? Após a segunda metade do século XX, a Europa estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial. Então, e a situação econômica, né, nos Estados Unidos da América estava se fortalecendo, se restabelecendo. Com isso, passaram a coexistir na arte diversas formas de manifestações artísticas. Então foram surgindo essas diversas manifestações, né? E desde as mais antigas até as produções e os experimentos mais recentes. Nesse momento, né, a ação do artista era levada em conta. Então a forma como o artista interagia, né, na sua produção da arte, e algumas vezes era considerada a própria obra de arte. Então o ato dele estar ali, dele estar produzindo, já era a ação, já era uma obra de arte, já era arte, né? Em algumas situações o artista projetava a obra, mas ela era executada por outra pessoa. Então vamos falar sobre o expressionismo abstrato e Jackson Pollock. Então olha só, observe aqui esse painel, né, esse mural, que é uma das obras dele, e observa cada detalhe. Dá um tempinho para você, abre os seus olhos para essa obra, vê o que você observa, o que você encontra de fato nela. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? O pintor, ele é estadunidense, que difícil falar em uma palavra tão simples. Ele é dos Estados Unidos, tá? Ele nasceu em 1912 e morreu em 1956. Ele foi um dos precursores das novas formas de produzir arte e uma referência no expressionismo abstrato nos Estados Unidos da América. Então, ele foi um desses precursores que trabalhou com o action painting, que ficou conhecida, né, esse tipo de pintura por ser pintura de ação, era uma pintura em ação. Nessa técnica, ele posicionava, olha só que interessante, ele posicionava a tela, né, o painel dele ali no chão, na horizontal, deitadinho lá, e ele ia se movimentando, pegava a tinta, ia se movimentando livremente através dos estímulos lá que eram propostos por ele mesmo, em ação, e deixava com que os respingos que surgiam desses movimentos que ele fazia com o pincel caírem sobre a tela. Então, ele posicionava, né, nessa horizontal, e ele em pé, ele fazia alguns movimentos corporais e jogava a tinta com os movimentos mais energéticos. Então eram movimentos mais rápidos, mais fortes, e ele fazia esses movimentos com esse pincel na mão ou com a tinta e acabava jogando, respingando nessa tela que estava no chão. Aos poucos, esses respingos, eles registravam, né, a gestualidade desse artista. Então, através desses gestos, essa obra ia se concretizando. E a tela deixava de ser uma superfície sobre a qual o artista representava algo e transformava-se em um lugar sobre o qual o artista atuava. Então ele passou a ser o espaço, o painel, né, a tela, deixou de ser ali aquele objeto simples que você está produzindo, para ser também o palco, o espaço, né, dessa interação, desses movimentos. Então, por isso que, olha só, reparem as obras, mas você consegue observar muita riqueza nas cores, na forma como ela se posicionou, tá? Essa forma de pintar, ela ficou conhecida como dripping, né? Que é esse movimento em ação, né? Essa performance. Então, era apenas, utilizava a arte, ia se construindo através do que gotejava, né, dessa tinta, tá? Então,
vamos falar um pouquinho sobre o que é expressionismo. Uma definição do expressionismo é que o seu princípio básico é o impacto emocional dos sentimentos. Então era, como a palavra mesmo inicia, né, de se expressar, né, esse expressionismo vinha de expressar as inquietações e as angústias do homem moderno. Os expressionistas, eles usavam cores fortes e distorções nas formas. Foi um movimento que surgiu no final do século XIX, em oposição à ideia de arte como reprodução do mundo exterior. Então, ele estava trabalhando, o expressionismo, ele trabalha essa reprodução do mundo interior, das suas angústias pessoais. Então, essa arte, ela foi utilizada para expressar, né? Por isso ficou como expressionismo. Então, eles utilizam, ó, dá para vocês observarem aqui nesse quadro desse outro do Jackson Pollock, Convergência, né? Que também é rico em cores, e no movimento você consegue identificar esse movimento, né, que ele fazia com um pincel na vertical, né? Tem uma atividade bem bacana que é observar esse quadro e você, na sua opinião, como um action painter rompeu com quais procedimentos artísticos tradicionais ou convencionais. Então, o que já até dei uma super diferença, né? Mas o que ele influenciou, o que ele rompeu, né? Com esse procedimento, dos procedimentos tradicionais e convencionais que eram trabalhados antes do expressionismo. Vamos falar sobre os conhecimentos artísticos happenings. No fim da década de 50 e na seguinte, né, muitos artistas, eles eram incentivados, né, e acabaram sendo incentivados pelo action painting de Pollock, e colocaram a gestualidade no centro das experimentações artísticas. Vários, né, experimentos artísticos se utilizavam da gestualidade, e a ação corporal começou a surgir, como o happening e a performance. Então, quem aí já nunca ouviu falar de uma performance, né? E a gente vai conversar e falar sobre elas daqui a pouco. Vamos falar sobre um artista, o Alan Capro, que transformou, né, uma pintura em um ambiente predisposto a receber a ação do público. Então, quando visitado, ele destacava a percepção das ações do seu público, que agora era participante da sua criação. Então, ele fazia uma proposta de que a pessoa que estivesse apreciando, ela participasse diretamente através da ação da sua obra. Então essa obra estava sempre em ação, né? Em percepções. Ele só conseguia, a pessoa que estava apreciando conseguia captar através das percepções. Esses experimentos artísticos realizados, né, em ambientes que poderiam sofrer a ação contínua do público, passaram a ser chamados de happening, né, ou acontecimento artístico. Um exemplo foi a obra Palavras, em que havia apenas uma proposta inicial indicada em ambiente com cartazes, que encorajavam o público a grampear tiras de palavras, jogar, destacar novas palavras da parede e grampeá-las em outro local. Então ele fez essa sugestão, ele colocou lá um espaço, né, onde a pessoa poderia alterar as palavras, as frases, tirá-las de um lugar, colocar em outros, ou acrescentar palavras novas para dar novos sentidos. Isso é uma interação, né, uma instalação. Acredito que a gente já tenha visto isso, né, sobre essas instalações performáticas, tecnológicas. Então, olha só, de onde vem essa influência? De muito tempo atrás, tá?
embora houvesse uma proposta inicial, né, a maneira como cada participante se comportaria em relação ao ambiente proposto era imprevisível. Então, não dava para saber exatamente qual que seria a reação do público e como ele iria organizar aquela proposta, porque até então o público estava acostumado o quê? A ir até o museu, participar do museu, participar de uma exposição apenas observando, apenas apreciando e não tendo uma ação em cima dessa obra, né? Então era imprevisível, a gente não era possível prever exatamente o que iria acontecer. Quando eu fui para Salvador, visitei um museu lá e ele estava acontecendo uma exposição que permitia que a gente alterasse a ordem de alguns objetos, eram algumas instalações. Então a gente podia alterar a ordem desses objetos para criar um outro cenário. Esses objetos eram do cotidiano, né, do dia a dia, então a gente conseguia tirar talvez uma cadeira de um lugar e transformar ela, colocar ela em outro espaço, e isso já modificava o contexto que estava sendo inserido aquela obra. Então essas instalações de interação, elas são muito bacanas, são imprevisíveis, e isso que torna a arte mais curiosa e mais interessante. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses artistas, sobre essas formas de se expressar, de interação com o público, a arte em ação. Para a próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso. Muito obrigada, até lá!